Muito bem, minha gente. Então, vamos ver nossas últimas questões de hoje. Vamos lá. Questão 26. Assinale a alternativa cuja frase está em conformidade com as regras de concordância da norma padrão da língua. Em conformidade com as regras de concordância. Letra A. Os editores da enciclopédia, diante da solicitação de Slater, recusaram-se a retirar a imagem da rede. Vamos ver? Os editores da enciclopédia, vírgula, diante da solicitação de Slater, vírgula, recusaram-se. Os editores recusaram-se a retirar a imagem da rede. Tudo certo, gabarito A. Vamos ver a B. Os pedidos do fotógrafo britânico David Slater foram completamente ignorados pela enciclopédia colaborativa virtual. Gente, os pedidos do fotógrafo David Slater foram completamente ignorados. Claro que é no plural. Você está vendo uma besteira de erro, aí você lê rápido, na hora da prova, né, com pressa, rápido, você não percebe que está faltando um S ao lado ali daquele O. Então, errada a letra B. No caso do autorretrato feito pela macaca, houveram manifestações de apoio sem o verbo haver com sentido de existir não vai ao plural. Então, houve manifestações de apoio. Letra D. Slater alega que a viagem na qual conseguiu a foto foi extremamente caro. Slater alega que a viagem na qual conseguiu a foto foi extremamente cara, e que não tem ganhado dinheiro com a imagem. Ele não tem ganhado dinheiro com a imagem. Então, é cara concordando com a foto. Perdão, a viagem na qual a foto foi extremamente cara. A foto foi cara. Então, a viagem, foi cara. Então, errada a letra D. Errada a letra B também. A letra C. Agora é. Feito em 2011, o autorretrato recebeu destaque na época e centenas de jornais pelo mundo o publicou, senhor. Feito em 2011, o autorretrato. Feito concordando com o autorretrato. Ok. O autorretrato recebeu destaque na época. Ok. E centenas de jornais pelo mundo o publicaram. Centenas de jornais o publicaram. Então, errada a letra E, errada a letra D, errada a letra C e errada a letra B. Gabarito A. Muito bem. Questão 27. Em seu mestrado pela Unesp, em Botucatu, a nutricionista Valéria Nóbrega avaliou 271 adolescentes de 10 a 16 anos, todos acima do peso. Vamos ver até aí? Em seu mestrado pela Unesp, em Botucatu, a nutricionista Valéria Nóbrega avaliou 271 adolescentes. Gente, a nutricionista avaliou 271 adolescentes de 10 a 16 anos. Gente, se eu disse de 10 a 16 anos, o que eu usei antes do 10? Só preposição. O que eu vou usar antes de 16 anos? Só preposição. Então, é de 10 a 16 anos, sem acento. De cara, sem crase. Vamos ver se eu já tenho que eliminar alguma coisa aí. Já, ó. A letra B já tem acento aqui, eu corto. E a letra D também. Só pela primeira lacuna e eu saber que não pode haver acento no de 10 a 16, eu já matei duas. Então, vamos voltar para o texto, ó. Então, em seu mestrado pelo Unesp, em Botucatu, a nutricionista Valéria Nóbrega avaliou 271 adolescentes de 10 a 16 anos, todos acima do peso, e chegou à conclusão de que 14% deles, síndrome metabólica. Gente, todos acima do peso, e chegou
à conclusão. Quem chega, chega a. Então é A mais A. Chegou à conclusão com crase. Chegou à conclusão de que 14% deles, vamos ver se há conclusão aí. O segundo tem acento. Ah, não acredito. Gente, matamos a questão de novo. Na segunda lacuna. Chegou à conclusão. Quem chega, chega a. É A mais A, né? Então chegou à conclusão com crase. Olha aqui, o segundo aqui está sem acento. O segundo aqui está sem acento. Então esse já está errado e esse já está errado. O segundo com acento, eu já sei que é o gabarito. Mas vamos ver o resto agora, ó. Vamos ver? Não, para frente, Augusta, para ver o texto. Chegou à conclusão de que 14% deles, eu vou dizer, apresentava síndrome metabólica ou apresentavam síndrome metabólica. Vamos lembrar da regra? 14% deles. 14% é 14 sobre 100. Quando eu tenho uma questão assim, eu sei que ou eu concordo com o numerador da fração, que no caso é o 14, ou com deles. 14 pede plural, deles pede plural. Então eu só posso usar o verbo no plural. 14% deles apresentavam síndrome metabólica. Um conjunto de condições que ameaçam as artérias, como pressão elevada, colesterol alto e gordura acumulada no abdômen. Então, abdômen. Então, vamos ver, ó, as opções agora. Ó. Apresentavam, porque é 14% deles. Tudo no plural, pede verbo no plural. E abdômen, paroxítona terminada em N, tem acento no O, gabarito é. Mas você percebeu, eu fui até a última lacuna porque eu quis ir explicando uma por uma. Mas você percebeu que você mata essa questão, gabarita essa questão na segunda lacuna? Pois é, muito bem. Questão 28. Assinale a alternativa correta quanto à flexão nominal e verbal. Flexão nominal e verbal. Então vamos ver. Letra A. Qualquer que sejam os graus de resistência, eles se tornam viáveis diante dos mecanismos de sedução das redes digitais. Qualquer que sejam, oh meu Deus, quaisquer que sejam os graus de resistência, eles se tornam, oh meu Deus, eles se tornam, é dose, né, gente? Eles se tornam inviáveis diante dos mecanismos de sedução das redes digitais. Letra B. Quaisquer que sejam os graus de resistência, eles se tornam inviáveis diante dos mecanismos de sedução das redes digitais. Perfeito. Quaisquer que sejam os graus de resistência, eles se tornam inviáveis. Tudo certo, gabarito B de bola. Vamos ver a outra. Quaisquer que sejam os graus de resistência, eles se tornam inviáveis diante dos mecanismos de sedução das redes digitais. Eles se tornam inviáveis. Errada. Quaisquer que sejam os grau de resistência, não, os graus de resistência, eles se tornam inviáveis diante dos mecanismos de sedução das redes digitais. Quaisquer. Muito bem. Então, errada a letra D. Quaisquer que sejam os graus de resistência, eles se tornam inviáveis diante dos mecanismos de sedução das redes digitais. Errada. Então, errada E, errada D, errada C e errada a letra A. Gabarito B de bola. Sim? Você percebe? Existem dois tipos de questão de concordância diferentes aqui. Um dos tipos, como esse, é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque você observa que a banca trabalha A, B, C, D, E com a mesma frase e só vai mudando os erros na mesma frase. Mas às vezes não. Assinale a alternativa que apresenta a concordância correta,
ou assinale a alternativa que apresenta concordância incorreta, e ela põe frases diferentes na A, na B, na C, na D e na E. E aí, claro, você tem que ler cada uma delas com mais atenção ainda, porque são frases diferentes com erros diferentes. Aqui a mesma frase fica mais fácil, né? Muito bem, então gabarito B de bola. Muito bem, questão 29. Vamos lá. Nas questões de número 29 e 30, então quer dizer, é a mesma coisa para a questão 29 e para a questão 30. Assinale a alternativa com ortografia e acentuação corretas. Ortografia e acentuação corretas. Quer dizer, tanto a forma de escrever quanto a acentuação corretas. Letra A. Descobrir o fascínio do Facebook. Fascínio, tá certo? Está. O acento está certo? Está. Por meio de compartilhamentos de opiniões. Vi-me submissa à tela. Gente, submissa, tá certo? Está. Quem está submisso a mais a tela com crase? Tá certo. É uma relação inescapável. Inescapável paroxítona terminada em L. Está certo. Gente, já achei o gabarito. Primeiro, todas as palavras escritas corretamente. Fascínio com SC e acento no I. Submissa com B mudo e 2 S. E aí, crase certa, porque quem é submissa a alguma coisa. Então, A mais A, acento grave naquele A. Inescapável com acento, é de que não se pode escapar alguma coisa. Inescapável com acento naquele A. Então, tá tudo certo. Tanto a grafia quanto a acentuação. Gabarito A. Agora vamos ver as outras. Descobrir o fascínio, ó, já está errado, está faltando S. Do Facebook por meio de compartilhamentos de opiniões. Vi-me submissa, gente, pelo amor de Deus, submissa não tem o I aqui. A tela é uma relação inescapável, faltando o acento. Então, errada. Letra C. Descobrir o fascínio de novo do Facebook por meio de compartilhar, sem esse I, compartilhamentos de opiniões. Vi-me submissa, pelo amor de Deus, com 2 S, à tela. É uma relação inescapável com acento. Errada. Descobri o fascínio com acento do Facebook por meio de compartilhamentos de opiniões. Vi-me submissa à tela é uma relação inescapável com acento. Errada. Descobri o fascínio do Facebook por meio de compartilhamentos de opiniões. Vi-me submissa com 2 S à tela. É uma relação inescapável. Então, errada a E, errada a D, errada a C, errada a B. Toda certa, gabarito A. Muito bem. Questão número 30. Os cientistas, a mesma coisa, é a mesma questão da 29. Os cientistas são unânimes, fazem uma advertência aos voluntários quanto aos impactos causados pelo uso ininterrupto das plataformas digitais. Minha gente, os cientistas são unânimes, com acento. Fazem uma advertência, demudo, tá certo, aos voluntários quanto aos impactos causados pelo uso ininterrupto, tá certo, das plataformas digitais. Tudo certo, o único erro é o unânimes, então a letra A está fora. Os cientistas são unânimes, ok, 2 pontos. Fazem uma advertência, tá certo, aos voluntários quanto aos impactos causados pelo uso ininterrupto, tá certo, das plataformas digitais. Tudo certo, gabarito, B de bola, ok. Letra C, vamos lá. Os cientistas são unânimes, com I. Fazem uma advertência aos voluntários quanto aos impactos causados pelo uso ininterrupto, PMUDO, das plataformas digitais. Errada. Os cientistas são unânimes. Fazem uma advertência aos voluntários quanto aos impactos causados pelo uso ininterrupto das plataformas digitais. Então, errada. Os cientistas são unânimes. Fazem uma advertência aos voluntários quanto aos impactos causados pelo uso ininterrupto das plataformas digitais. Ué, Augusta,
Então, os cientistas são unânimes, fazem uma advertência aos voluntários quanto aos impactos causados pelo uso ininterrupto das plataformas digitais. O que aconteceu aqui? Duas iguaizinhas e certas, né? Então, na verdade, isso foi um erro na digitação da banca e essa questão acabou sendo anulada por isso. Ela pôs duas iguais. Mas vamos fingir, quer ver? Vamos fazer uma coisa, vamos colocar um E aqui também, porque aí já fica errado. Pronto. Só para a gente saber que a única certa, porque era o objetivo e a banca pecou aí, a única certa é B de bola, tá? Vamos ler de novo a letra E para você ver que foi erro de digitação, ó. Os cientistas são unânimes, estava tudo certo com I, fazem uma advertência com acento aos voluntários com acento quanto aos impactos causados pelo uso ininterrupto, tá certo, das plataformas digitais. Então, e aí teríamos duas certas, então vamos dizer que só a B está certa. Muito bem. Causando um erro lá naquela de propósito. Questão 31. Assinale a alternativa que apresenta vocábulos acentuados em obediência à mesma regra, para tudo. Ele me dá 4 palavras em cada alternativa. E ele não está perguntando quais as palavras que estão corretamente acentuadas ou quais as palavras que estão incorretamente acentuadas. Não. Ele está dizendo quais as palavras, e a banca quer saber quais as palavras que são acentuadas pela mesma regra. Então, não adianta saber que as palavras estão corretamente acentuadas se você não souber quais são as regras. Você tem que descobrir as que estão acentuadas pela mesma regra. Então, vamos lá. Mártir é paroxítona terminada em R. Prócer é paroxítona terminada em R. Lírio, paroxítona terminada em ditongo. Então, até agora, 3 que caem nas regras das paroxítonas. E rapé, ó, rapé, oxítona terminada em E. Essa cai nas oxítonas, essas caem nas paroxítonas. Então, mesma regra? Não. Sério, paroxítona terminada em ditongo. Móvel, paroxítona terminada em L. Córtex, paroxítona terminada em X. Éter, paroxítona terminada em R. As 4 caem na regra das paroxítonas? É. Então, certinha, gabarito B de bola. Até, oxítona terminada em E. Lá, monossílabo tônico terminado em A. Só, monossílabo tônico terminado em O. IP, oxítona terminada em E. Então, eu tenho 2 que caem na regra das oxítonas, que são até e IP, e 2 que caem na regra dos monossílabos tônicos, que são o lá e o só. Então, não é a letra C. Mágico, proparoxítona. Crânio, paroxítona terminada em ditongo. Lápis, paroxítona terminada em IS. Médio, paroxítona terminada em ditongo. Então, eu tenho uma proparoxítona, que é o mágico, e tenho 3 paroxítonas. Então, não são pela mesma regra. Pó, monossílabo tônico terminado em O. Daí, oxítona terminada em I. K, monossílabo tônico terminado em A. Véu, ditongo aberto, el. Então, aqui são 3 regras diferentes. A regra dos monossílabos, a regra da oxítona terminada em... Aqui não é oxítona terminada em I, é aquela regra do hiato. Perdão, gente. É um I tônico, volta a fita, olha aqui. Daí, não é oxítona terminada em I, porque essa regra não existe. É o I tônico, formando hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba. É a regra do hiato, do I e do U, tá? E aí, pó e K cai na regra das monossílabas. E o véu cai na regra do ditongo aberto, el. Então, também não são acentuadas pela mesma regra. As únicas que são acentuadas pela mesma regra, B de bola. Sério, móvel, córtex e éter. Todas caem na regra das paroxítonas. B de bola é o gabarito. 32. A figura de linguagem presente em nem sempre a Europa vive momentos de glória. Essa é boa, gente. Nem sempre a Europa vive momentos de glória. Vamos ver. Comparação, eufemismo, ironia, metonímia ou metáfora? Ih, Augusta, presta atenção. Estude essas figuras, né? Porque isso aí é uma decorebazinha, mas
Você tem que saber. Deixa eu explicar aqui. Metáfora e comparação são muito parecidas, mas não são iguais. Para eu chamar de comparação, é preciso que exista o elemento comparativo. O como, o tal qual. Ela é linda como uma flor. Comparação. Ela é linda tal qual uma flor. Comparação. Agora, ela é uma flor. Metáfora. Porque eu não tenho o elemento como, nem o tal qual. Aí eu chamo de metáfora. Eu digo assim, ela tem olhos verdes como duas esmeraldas. Usei o como? Comparação. Agora, se eu digo que ela carrega no rosto duas esmeraldas, eu não usei o como. Metáfora. Entendeu a diferença? Muito bem. Eufemismo. Eufemismo é a suavização de alguma ideia ruim. Eu quero falar de alguma coisa não muito agradável e eu tento falar suavizando aquilo que não é lá muito agradável. Exemplo, fulaninho foi morar com os anjos, para não dizer morreu. Fulaninho desviou uma verba da empresa, para não dizer roubou. Fulaninho se apropriou do relógio do vizinho, para não dizer roubou. Isso é eufemismo, suavização de uma ideia ruim. Ironia, não precisa explicar, todo mundo sabe muito bem o que é ironia. Aquela gracinha de criança, quebrou o meu caro cristal. Claro que eu estou sendo irônica, não estou achando gracinha nenhuma aquela criança ter quebrado meu cristal caro. Metonímia. Metonímia é quando você usa uma palavra pela outra. Exemplo, eu adoro ler Drummond. Eu não leio Drummond, eu leio poemas de Drummond. Eu sou apaixonada pela leitura de Quintana, pela leitura dos versos de Mário Quintana. Eu não leio Quintana, eu leio os livros de Quintana, os versos de Quintana. Vamos tomar uma Skol. Na verdade, eu estou oferecendo uma cerveja, mas eu usei a marca pelo produto, Skol. Quando meus amigos vieram visitar meu filho recém-nascido, ofereci-lhes Havanas. Havana é a marca do charuto. Eu estou querendo dizer que eu ofereci charutos aos amigos, enfim. Então, isso aí é metonímia, usar uma palavra pela outra. E metáfora, já falei da metáfora. Então, qual dessas aí é? Nem sempre a Europa vive momentos de glória. Metáfora, não. Comparação, piorou. Eufemismo, eu estou querendo suavizar uma ideia? Não. Não. Ironia, muito menos, não estou sendo nada irônica, é metonímia. Metonímia sabe por quê? Quando eu digo nem sempre a Europa vive momentos de glória, na verdade, quem vive os momentos de glória quando a Europa está muito bem é a população europeia, é o povo europeu que vive muito bem quando a Europa está muito bem. Então, quando eu digo nem sempre a Europa vive momentos de glória, na verdade, não é a Europa espaço físico, mas a população que vive na Europa. A população é que vai sofrer as coisas boas ou as coisas ruins. Então, isso aí é metonímia. Porque eu usei Europa, nome do lugar, como no lugar, na verdade, da população. As pessoas é que vivem, é que passam pelos problemas ou pela fase boa, pela glória. Então, metonímia. Eu me lembro, gente, de uma questão de prova uma vez que perguntava qual era a figura da seguinte frase: o rio sofre com a violência. O rio sofre com a violência. Na verdade, quem sofre não é o rio, o espaço físico, né? O espaço físico também sofre, né? Quando as pessoas saem quebrando as coisas, quebram os monumentos, quebram as estátuas, né, das praças. Então, o espaço físico acaba sofrendo também. Mas, na verdade, pelo texto na prova, não era isso que ele queria dizer. O rio sofre com a violência. Rio, na verdade, não era o espaço físico, era a população do rio. Então, metonímia também. Tá bom? Muito bem. Então, gabarito, D de dado. Questão número 33, última questão de hoje. Assinale a alternativa que apresenta vocábulos corretamente grafados. Quer dizer, a banca me dá 4 palavras em cada alternativa. E ela quer que eu diga quais os que estão corretamente grafados. Nenhuma letrinha errada. 3 estavam certos, aí eu marquei. Não importa 3, tem que ser os 4 certos. Então vamos lá. Obséquio, tá certo. Juiz, tá errado.
Maciço está certo, discente está errado. O corpo discente da faculdade. O que é o corpo discente? É o corpo de alunos, é o alunado. E o corpo docente é o corpo de professores. Aí docente não tem o S, mas discente tem. Então a letra A já está fora. Obsessão, está errado. É com um S aqui, ó. E 2 aqui. Hesitante é com H. De hesitar. Ele ficou hesitante, ele hesitou. Exitoso tá certo, porque esse aqui vem de êxito. Ah, ele saiu, olha só, eu digo assim para você, ó. Ele saiu exitoso do processo. Então ele teve êxito. É isso, exitoso vem de êxito. Hesitante com H vem de hesitar. Muito bem. Prevalecer, olha bem, gente, presta atenção. Prevalecer, prevalecimento. Então, errada a letra B. Obcecado, tá certo. Ojeriza, tá certo. Herege, tá certo. E monge, tá certo. Ah, eu achei que monge era com J. Não. Com J é monja, é o feminino. Porque se eu escrever com G, fica monga. É o monge e a monja. Aí é com J. Então, aqui tá tudo certo? Tá. Gabarito C de casa. Extorsão, errada. Primazia, errado. Deslize, errado. Maçante, tá certo. Então, errada a letra D. Casulo, errado. Ansiosa pelo amor de Deus Pai, é com S. A gente vê assim no Facebook. A prova está chegando, estou ansiosa. Aí põe ansiosa com C, mas deve estar muito mesmo. Mas muito em língua portuguesa, então essa pessoa deve estar um nervosismo só. Porque ansiosa com C é dose, gente. Vem de ânsia. A pessoa tem uma ânsia, um nervosismo. Tá ansiosa com S, gente, tá? Pretensão, tá certo. E paralisação pelo amor de Deus é com S. Não existe paralisação com Z. Paralisação vem de paralisar, que é com S. Paralisia, que é com S. Aí na época das manifestações a gente via às vezes assim, amanhã paralisação do metrô. Paralisação com Z. Aí o metrô nem parava. Porque paralisação com Z não dava certo. Gente, a gente brinca, mas são erros muito grosseiros e muito comuns. Palavras muito comuns na nossa prova, nas nossas provas, tá? Então, gente, a única que tem tudo certo. Obcecado, ojeriza, herege e monge. Gabarito C de casa. Pronto, gente. Olha aqui. Chegamos, aí eu botei o gabarito para vocês. Chegamos à nossa última questão. E aí, o que eu vou falar, né? Eu vou falar que eu desejo tudo de bom para você, que eu desejo que esse curso tenha sido muito produtivo para você, que você alcance os seus objetivos, que você alcance o tão sonhado cargo, né? Não sei qual o cargo com que você tanto sonha, mas que você o alcance e que nosso curso tenha ajudado realmente a trazer essa segurança para você, porque é todo o objetivo que nós temos, não é? Nós todos os professores da equipe, o que nós mais desejamos é que você, nosso aluno, tenha sucesso. Nenhum curso fica torcendo pelo insucesso do aluno ou fica alheio. Não, gente. O teu sucesso é o nosso sucesso, não é? Se vocês alcançam, se vocês passam, nós ficamos envaidecidos, porque sabemos que nem que tenha sido um pouquinho, nós contribuímos para isso, para esse sucesso, para essa vitória. Então saiba que nós já estamos na torcida por você. E uma coisa que eu sempre digo, acredite em você. Não fique se comparando aos outros. Ah, o fulano sabe mais que eu, ele estudou em escolas melhores que eu, vai passar mais rápido. Às vezes isso não tem nada a ver. Ao contrário, o fulano que estudou em escolas muito boas, ele pode realmente ter uma bagagem maior e melhor. Mas, de repente, ele chega aquela coisa da soberba, eu sei mais, e ele olha aquela prova com desdém, e ele acaba errando, e você que estudou tanto porque sabe que não sabia aquilo, você acaba conseguindo e passa na frente dele. Então acredite em você, faça por onde, lute, tenha disciplina e determinação, mas não desanime nunca. Sabe quem não passa? Quem sai da fila, quem desiste. E desistir é o passo mais cômodo, né, gente? Lutar e persistir é o que dá trabalho. Desistir, isso não é para mim, tô fora. Aí desiste. Ah, tá. Lutar e persistir dá trabalho, mas você consegue sim.
Eu não tenho nem tempo para isso, mas se eu fosse contar aqui a você quantos e quantos casos de alunos com muita dificuldade que lutaram, persistiram e conseguiram, e hoje são de vários tribunais, são do MP, são, enfim, nossa, eu não sei quanto tempo eu levaria contando isso aqui, com muita alegria, por sinal. Então acredite em você, tá bom? Veja, fique em contato comigo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram você me encontra, Prof. Maria Augusta, né, gente? Vai sair meu livro de questões comentadas há pouco, agora daqui a pouquinho está saindo, editora Armador, só com questões comentadas de CESP, FCC, FGV, Sesgran Rio, VUNESP, bem legal, escolhi questões interessantes, comentei-as uma a uma. O livro está saindo. Tem o meu outro livro, Português Essencial para Concursos, em que eu abordo a teoria e faço muitos exercícios, e todos com gabarito também. Editora pelo Grupo GEM, 3ª edição. Enfim, minha gente, eu já estou na torcida, que eu tenha contribuído um pouquinho para isso. Fique em contato conosco. Temos nossas turmas só de questões. Se você que acabou de ver a teoria, nossa, agora eu já vi a teoria, eu gostaria de fazer só questões de provas. Eu tenho as isoladas só de questões, isolada 500 questões só da CESP. Depois gravei outra isolada, 270 questões da CESP. Depois eu gravei uma isolada com 500 questões da FCC, Fundação Carlos Chagas. Isolada 300 questões FGV. Tantos alunos pediram, eu gravei 300 questões da FGV, isolada 300 questões da VUNESP, só da VUNESP, aí você escolhe a banca. Ah, meu concurso vai ser tal banca, então vou fazer essa questão, essa turma só de questões dessa banca. Enfim, entre no site, procure as isoladas, elas estão lá. E se você não puder, não tiver tempo, não tiver dinheiro, não importa. Estude por isso, tudo que você viu aqui comigo, treine muito, pegue provas anteriores e resolva. Nada vai ser obstáculo se você quiser, tá bom? Um beijo grande para você, muito sucesso e fique em contato conosco, dizendo, né, falando das suas vitórias. Nós gostamos muito de saber, de ter esse retorno dos alunos, tá bom? Beijo grande, minha gente.